Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, verso 7 de 2 Coríntios. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar esse poder que tudo excede, que vem de Deus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com ele e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos ao Senhor nessa manhã por tudo que já desfrutamos nesse lugar. Temos desfrutado, Senhor, do Teu ensino, desfrutado da comunhão, desfrutado, Senhor, do prazer de louvar e exaltar o Teu santo nome. E nessa hora, Senhor, estaremos desfrutando da Tua santa e gloriosa palavra. Em nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 3, que foi a nossa última mensagem dentro de Coríntios, segundo aos Coríntios, nós vimos, irmãos, que o Paulo ele fala da glória da nova aliança, e ele fala ali então das diferenças entre as duas alianças, que uma aliança expunha os nossos pecados, mas que essa nova aliança ela tem o poder não apenas de expor o pecado, mas de nos mostrar, né, que em Cristo Jesus nós somos perdoados do nosso pecado. Então, a antiga aliança que apenas mostrava o pecado, mas não tinha poder para salvar, agora na nova aliança, nós, por essa nova aliança, somos justificados dos nossos pecados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de ler apenas o versículo de número 18, do capítulo de número 3, que ele diz assim, olha: todos nós, com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de cada vez maior a que vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, ele agora nos mostra que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são transformados por uma glória maior da nova aliança, que é uma aliança superior, né, à antiga aliança. Essa aliança, então, agora que nos transforma em glória, ela nos permite, nos capacita a sermos, então, justificados nos nossos pecados perante a presença do Senhor. A antiga aliança expunha o pecado, essa nova aliança, ela justifica pecadores, né? Então, essa nova aliança que justifica pecadores, ela tem, então, o poder para salvar, né? Nós sempre ensinamos aqui na igreja que ninguém, em nenhum tempo, em nenhum momento, nem no Antigo Testamento, foi salvo pela lei. A lei, ela sempre foi mediante a fé em Jesus Cristo. Os antigos criam no Cristo que viria. Nós, pela fé no Cristo que já veio e que deu a sua vida na cruz. Amém? Vamos ler então, vamos entrar na ministração desta manhã.
Estarei lendo o verso de número 6 e dando continuidade no verso de número 7. Pois Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O Paulo, ele vai usar aqui uma figura, ele vai dizer que agora nós temos um tesouro em vaso de barro. Qual é esse tesouro em vaso de barro, irmãos? Esse tesouro em vaso de barro é esse conhecimento da glória de Deus na face de Cristo que ele fala no versículo 6. Tesouro em vaso de barro. Ele usa essa coisa do vaso de barro, irmão, por quê? Porque o vaso de barro, ele tinha algumas características. Primeiramente, ele é frágil. Em segundo, ele é um utensílio barato. Qualquer pessoa podia adquirir esse vaso de barro. Então, o Paulo, ele usa justamente essa alegoria do vaso de barro para mostrar que nós, que somos pessoas tão frágeis. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Então Ele usa essa alegoria do vaso de barro para mostrar como nós, pessoas tão frágeis, humildes, porque o vaso de barro era uma coisa humilde, e só pode deter esse conhecimento da glória de Deus quem é humilde. E esse conhecimento é o tesouro que está dentro de vaso de barro. Esse tesouro ele é tão valioso, mas ele é colocado dentro de pessoas como nós, que somos pessoas não merecedoras de conhecer esse Deus. Somos pessoas que têm uma natureza caída, pecaminosa, e mesmo assim nós detemos o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Irmãos, nós podemos imaginar isso? Deus se revela, irmãos, Deus se revelando a homens pecadores e se dando a conhecer a homens pecadores. É isso que essa palavra quer dizer. Tesouro em vaso de barro. Nós temos algo valioso, que vale mais do que qualquer coisa, dentro de nós, que somos frágeis, humildes, como os vasos de barro eram, com um valor insignificante e com a fragilidade ao ponto de qualquer momento poder cair e se quebrar. E nós temos então esse tesouro de Deus dentro de cada um de nós. Hoje eu e você temos o conhecimento da glória de Cristo. Coisas, irmãos, que muitos ricos, muitas pessoas poderosas que vivem na terra não têm. Muitos homens poderosos não podem dizer, como nós podemos dizer, que temos o conhecimento de Cristo dentro de nós. Talvez aí homens riquíssimos, poderosíssimos, mas que não têm o conhecimento da glória de Cristo. Vasos de barros que contêm um tesouro. Tesouro que não merecia estar em vaso de barro. Merecia estar dentro de recipientes valiosos como ele é. Tesouros que poderiam estar dentro aí de vasos de diamante, de vasos de rubis, de vasos de ouro, mas está dentro de vasos de barro. Você, olhando assim, você consegue ver o que você tem. Nós temos o conhecimento da glória de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Verso de número 8, ele vai dizer assim: de todos os lados, irmãos, agora o Paulo ele vai começar a argumentar contra aqueles falsos mestres que dizem que como que pode um apóstolo sofrer tanto?
Como que pode um apóstolo de Cristo passar por tantos sofrimentos, por tantas aflições? Na primeira parte do capítulo, nós vimos que ele se defendeu daquelas pessoas que diziam que como que ele pregava o evangelho e ninguém dava ouvidos. E o Paulo, ele argumenta que essas pessoas que não ouviam o evangelho que ele pregava, tinham motivo pelo qual essas pessoas não ouviam. Elas não ouviam, por quê? Porque o príncipe desse século havia lhe cegado o entendimento. Então, quando a pessoa ela está com o entendimento cego pelo príncipe desse século, ela não vai conseguir ouvir a palavra de Deus. Porque havia também uma acusação contra Paulo de que ele pregava o evangelho, mas os judeus que eram o povo dele não davam ouvidos para o que ele pregava. Aí ele vai e diz, olha, nós estamos pregando, e quem não está ouvindo é porque o príncipe desse século já cegou o entendimento deles e eles estão sendo condenados. Agora ele vai se defender do fato de que ele é acusado também de ser um apóstolo. Se ele é um apóstolo de Jesus Cristo, como que ele sofre tanto? Por que ele sofre tanto? Por que ele é perseguido? Por que ele é açoitado? Por que ele tem que viver fugindo se ele é um apóstolo de Cristo? E agora o Paulo vai trazer um argumento. Olha o que ele vai dizer no verso 8. De todos os lados, somos pressionados. Somos pressionados, mas não desanimados. Existe pressão realmente sobre nós. Mas essa pressão, ela não faz com que nós desanimemos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Paulo diz, olha, nós ficamos perplexos com o que as pessoas fazem, mas isso não nos causa desespero. Ficamos perplexos, mas o porquê? Por que de tanta perseguição? Né? Por que de tantas pessoas contra nós? Mas isso não desanima. Isso não nos desanima. Versículo 9. Nós somos perseguidos, mas não somos abandonados. Sofremos perseguições. Somos perseguidos por causa do Evangelho, mas uma coisa nós sabemos: não estamos sozinhos. Não estamos abandonados. E o Paulo, irmãos, por o que ele passou, ele tem certeza que ele não está abandonado por Deus. Porque em todos os momentos, nas suas perseguições, ele vê a presença de Deus agindo naquele momento de perseguição na vida dele. Estamos abatidos. Porque quem não é perseguido, irmão, quem não é caluniado e não fica abatido, não é verdade? Não nos traz abatimento? Poxa, estou sendo perseguido pelo irmão dentro da igreja. Estou sendo perseguido na minha igreja, estou sendo perseguido no meio do povo de Deus. Eu sou perseguido. Mas isso, somos abatidos, mas não destruídos. Ficamos abatidos, mas não nos sentimos destruídos, irmãos. Esse abatimento, ele não é destruição para nossas vidas. As perseguições, as humilhações, as prisões, trazem um abatimento ao apóstolo Paulo, mas ele diz, nós ficamos abatidos, mas não estamos destruídos. Porque tem aquela pessoa, né, irmão, que ela já se abate e já se destrói. O abatimento dela causou destruição na vida dela. Não, estou abatido, olha, aconteceram muitas coisas dentro da igreja, estou abatido e não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de cristianismo, sabe? É muito sofrimento por causa do evangelho. O que eu quero fazer são as coisas que Deus mandou, eu quero evangelizar, sabe? Eu quero viver uma vida de cristão, mas só sobrevém perseguição sobre mim, dentro do povo a qual eu estou fazendo, a qual eu estou servindo. Aí fica abatido, irmão, mas o apóstolo Paulo fala que o abatimento que vinha sobre ele não o destruía. Em momento nenhum ele abandonou, em momento nenhum ele desistiu, ele ficava abatido, ele confessa isso aqui. Abatido, estou abatido, mas não estou destruído. E essa não destruição, irmãos, na vida do apóstolo Paulo,
não se sentir destruído tinha uma coisa. Aquilo que o nosso irmão Eduardo falou na liturgia. Porque ele tinha um objetivo. O objetivo dele era, como nosso irmão leu, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a saber, a vida eterna. O Paulo tinha um alvo. O Paulo tinha uma meta a ser alcançada. Ele corria, como o escritor de Hebreus diz, em Hebreus 12, ele corria, sabe, para o alvo. Ele mantinha os seus olhos fitos no alvo. E o alvo de Paulo era Jesus, o autor e consumador da fé. É por isso que ele não se sentia destruído, ele se abatia. Porque, irmão, qual a pessoa que não se abate com perseguições? Qual a pessoa que não se abate com calúnias? Qual a pessoa que não se abate com a rejeição do seu próprio povo? Já pensou você ser rejeitado pelo seu próprio povo? A pregação de Paulo era rejeitada pelos judeus. Porque Paulo, ele havia sido, como ele mesmo diz, um perseguidor da igreja de Cristo. E hoje ele pregava o evangelho. E ele era rejeitado por muitas pessoas a sua pregação. E havia uma acusação então dos mestres judaizantes sobre eles, que como um apóstolo de Cristo, se ele é verdadeiramente de Cristo, como é que o seu próprio povo rejeita? Não. Venhamos e convenhamos. Tem igreja que rejeita seu próprio pastor. Isso não é novidade, irmãos. Rejeição no meio dos cristãos não é novidade. Você vê na igreja de Corinto, quando nós expusemos a primeira epístola, o que estava acontecendo ali, irmãos? Tinha irmão que dizia assim, ó, literalmente, não, eu sou de Pedro. Não era isso que estava acontecendo? Aqueles que se diziam que era de Pedro, irmãos, estavam escanteando o apóstolo Paulo, que era o fundador da igreja. Aí tinha aqueles lá que diziam, olha, não, eu sou de Apolo. Apolo é mais eloquente, Apolo fala melhor, Apolo é um baita de um pastor, eu sou de Apolo. Né? Ou seja, aí já estava rejeitando Paulo e Pedro. Aí tinha aquele outro grupinho que dizia, não, nós somos de Paulo. Aí tinha o pior grupo de todos, que era aqueles, eu sou de Jesus, não preciso de pastor. Tá? Eu sou de Jesus. Sou de Jesus, eu não preciso de Paulo, eu não preciso de Apolo, eu não preciso de Pedro, eu sou de Jesus. Era o pior grupo dentro da igreja. Né? Era o santarrão da igreja, aqueles que eram tão santos que eles já eram diretamente de Jesus, eles não precisavam de pastores. Né? Existem esse grupo, existem essas pessoas no meio da igreja, que não precisam de pastor, elas precisam só de Jesus. Né? Mal sabem elas que os pastores foi Jesus que deixou para a igreja. E o Paulo, então, aqui ele era rejeitado pelo seu próprio povo. Um judeu sendo rejeitado por outros judeus. Diz, olha, as perseguições, elas não deixam aflitos, elas não deixam tristes, mas elas não nos destroem. É uma lição que nós temos que aprender, irmãos. Muitas vezes nós passamos coisas dentro da igreja que nos abatem, que nos deixam tristes. Mas não podemos ser destruídos, irmãos. Porque o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é chegar naquele grande dia e ser recebido por Ele. Amém? Versículo de número 10. Vai dizer assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Irmãos, você percebe uma coisa quando você lê as Escrituras? Estevão e Tiago, irmãos, eles morreram logo lá no princípio, né? Da igreja, da perseguição da igreja, já foi morto Estevão e Tiago. A Bíblia diz que esse apóstolo Paulo, ele consentiu na morte de Estevão, ele segurou a capas daqueles que mataram Estevão. Ele consentiu na morte de Estevão. Ainda Saulo de Tarso consentiu na morte de Estevão. E Tiago também é outro apóstolo que morre cedo.
Mas você vê quantas vezes o apóstolo Paulo ele escapou da morte? Quantas vezes o apóstolo Paulo escapou da morte? Foram várias passagens que nós vemos Paulo escapando da morte. Paulo apanhando, sendo deixado porque já achavam que estava morto, mas não estava morto. Nós vemos Paulo sendo descido por um cesto pelos muros da cidade para não ser morto. Mas o que aconteceu com Estevão? O que aconteceu com Tiago? Foram mortos por causa do evangelho, irmãos. Então o Paulo aqui ele declara o seguinte, olha, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo. Ou seja, a qualquer momento nós podemos morrer por causa do evangelho. A qualquer momento nós podemos morrer por causa do nome de Cristo. Isso para nós não é um problema, porque nós estamos dispostos a isso. A minha disposição é morrer por causa do evangelho. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Se eu morrer por causa do evangelho, se eu for morto por causa do evangelho, Jesus vai ser revelado em mim. Por que ele morreu? Morreu por causa do evangelho. Morreu por causa de Jesus. Jesus vai ser revelado em minha vida. Se a minha vida for ceifada por causa do evangelho, não tem problema. Porque Cristo vai estar sendo revelado em mim. Irmãos, tem cristão que está há anos dentro da igreja, que está chegando dentro da igreja, mas ele não está disposto a nada por causa do evangelho. Nós vivemos uma igreja hoje, irmão, uma igreja consumista. O grande mal da igreja hoje é o consumismo. Aí, as pessoas vêm para a igreja para consumir, elas não vêm para servir. Elas não estão dispostas a nada por causa do evangelho, a sacrifício nenhum por causa do evangelho. Esse homem ele estava disposto a morrer se fosse preciso, por causa do evangelho. E hoje nós vemos uma igreja, pegar uma carona no que o irmão Eduardo falou, que para falar de teologia, irmão, é uma bênção. Uma bênção para falar de teologia. Né? Falar das doutrinas da graça. É maravilhoso, claro que é. Mas aí quando você olha, irmãos, e você vê o serviço como cristão é inexistente. Porque muitas vezes, irmãos, só está na teologia, não está na prática de vida cristã. Sacrifício por causa do evangelho, sacrifício por causa da igreja, nenhum. Nem o seu tempo ele doa para a igreja. Enquanto nós vemos esse homem falando aqui, irmãos, que se ele morrer por causa do evangelho, Cristo vai ser revelado no corpo dele. O corpo dele está morto por causa do evangelho. Ele está morto por causa de Cristo. Aí nós falamos muito bem, irmãos, de alguns assuntos. Desfrutamos bem de alguns assuntos, formamos uma roda e conversamos, sabe, assuntos teológicos, né, que estão em livros, como o nosso irmão falou, mas muitas vezes esquecemos dos assuntos teológicos que estão na Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Aí, irmãos, o apóstolo Paulo tem essa fala. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo. Estou sempre correndo perigo por causa do nome de Cristo. Qualquer momento eu posso morrer. Morrer de Cristo está em mim, tanto que ele morreu, né, irmãos? Ele morreu por causa do nome de Cristo. Versículo 11. O 11 e o 12, irmãos, vão se complementar. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Nós que estamos vivos, estamos sempre correndo risco de vida por amor a Cristo.
pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte. A morte está sempre nos rodando. Mas por que a morte está sempre nos rondando? Porque nós pregamos o Evangelho para que ele gere vida em vocês. Isso é sacrificial, irmãos. Isso é amor sacrificial. Isso é amor sacrificial pela vida daqueles que estão sem o Evangelho. Esse amor sacrificial, irmãos, correr risco de morte, para aqueles que ainda não têm o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, tenham. Para que quem não conhece o Evangelho, venha conhecer. Eu não vou parar de pregar o Evangelho. Filipenses, o Paulo, ele vai falar a seguinte frase. Não, acredito que é Filipenses 3, tá, irmãos? Os irmãos já sabem, já que eu tenho essa questão de memorização de onde é exatamente. Mas o Paulo, ele fala em Filipenses que o morrer para ele, o viver é lucro e o morrer é Cristo. Ele sabe de uma coisa, irmãos. Se ele morrer, ele vai para Cristo. Ele é de Cristo. Mas ele tem uma dúvida, se ele quer viver ou se ele quer morrer. Porque se ele continuar no corpo, ou seja, vivendo, ele vai continuar na pregação do Evangelho. E ele vai estar continuando servindo o reino de Deus e vidas vão se render a Cristo Jesus. Mas também ele sabe de uma coisa, se eu morrer não tem problema. Se eu morrer, eu sei para onde eu estou indo. Então, para mim, o viver é Cristo, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo, eu continuo falando dele, eu continuo pregando o Evangelho. E o morrer é lucro, porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou, eu sou de Deus. Mas aí ele diz, olha como o amor é algo maravilhoso, irmão. Mas por causa de vocês, eu prefiro continuar no corpo. Por causa de vocês. Por causa do Evangelho, por causa de vidas que precisam conhecer o Evangelho, eu prefiro continuar no corpo. Amém, irmãos? Irmãos, a gente sempre tem uma fala aqui na igreja, que muitas pessoas acham que o amor a Cristo e o amor ao próximo é aquele que muitas igrejas fazem. Olha para o teu irmão e diga, eu te amo. Muitas pessoas acham isso, e não é, irmão. O amor do cristão, de nós cristãos, uns para com os outros, ele é sacrificial. Ele é sacrificial. O amor de Deus, ele nos leva a fazer sacrifícios. O amor de Deus, ele nos leva, irmãos, a gastar o nosso tão precioso tempo, que nós valorizamos tanto, que nós amamos tanto, né? Nosso tempo que é nosso. Ele nos leva, irmãos, a gastar tempo com o ímpio. Não falando de coisa ímpia, mas falando de Cristo para ele. Isso é amor. Isso é amor. É eu disponibilizar o meu tempo, o meu dia. Muitas vezes chegar do trabalho cansado e falar do amor de Cristo para pessoas que ainda não conhecem Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala, 12, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida, eu quero dizer o seguinte, o risco que eu corro de morrer está gerando vida em vocês. Porque eu estou pregando o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado e onde o Evangelho é pregado, ele gera vida. Eu corro risco de morte. Mas em vocês o Evangelho está gerando vida. Aí ele vai dizer, irmãos, versículo 13, está escrito, criei, por isso falei, com esses mesmos espíritos de fé, nós também cremos e por isso falamos,
porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. O que o Paulo ele recorre aqui, irmãos? Salmo 116, verso 10. Coloca para nós. Salmo 116, verso de número 10. É essa citação que ele está fazendo aqui. Salmo 116, verso de número 10, vai dizer assim: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Essa declaração do salmista, irmãos, ele é enfático em uma coisa. O que ele falou porque ele creu. Mesmo na sua aflição, ele não deixa de crer. Ele diz, olha, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Não é porque eu disse que estou aflito que eu parei que eu não estou crendo. Eu estou aflito, mas eu continuo crendo. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Ou por que o Paulo, então, ele continua falando? Paulo continua falando, irmãos. O Paulo continua pregando porque ele crê. Olha, com esse espírito de fé, que gera fé no meu coração, eu creio. E porque eu creio, eu falo. Você sabe por que tem muitos irmãos em igrejas, tem muitas pessoas que não divulgam o Evangelho? Porque para você falar do Evangelho, irmãos, olha bem, falar aqui num púlpito, como eu estou falando agora, é algo muito simples. Simples em termos. Por quê? Porque eu me preparei para vir trazer essa mensagem. Eu estudei durante a semana para trazer essa mensagem para a igreja. Preparei, montei o esboço do sermão e por isso eu estou falando. Mas quando Paulo fala, eu criei, por isso falei, isso aí nos leva, irmãos, à questão da evangelização. Isso nos arremete à pregação do evangelho fora da igreja. Por quê? Porque você só vai conseguir falar de Cristo se realmente você tem fé em Cristo. Você só vai conseguir falar do amor de Deus se realmente você crê no amor de Deus. Senão fica algo vazio, irmão. Fica algo vazio. Então o apóstolo Paulo ele diz, olha, criei, por isso falei. Aí ele vai dizer aqui, olha, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com ele e nos apresentará junto com vocês. O Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, também vai nos ressuscitar se nós formos mortos. Nós temos essa convicção. E é por isso que eu creio. É por isso que eu falo. Porque eu creio. Então eu não vou parar de falar de Jesus. Porque eu creio que se a qualquer momento eu morrer, Ele me ressuscitará. O Deus que ressuscitou Jesus também vai me ressuscitar. E me entregará a Deus junto com vocês. Quando Jesus for apresentar a sua igreja ao Rei dos Reis, ao Pai, eu estarei junto com vocês. Então eu não vou parar de falar. Não é o perigo de morte que vai me fazer parar de falar no Evangelho. Irmãos, aguardem. Aqueles que estiverem vivos verão. Vai ter um momento na nossa igreja, no nosso país, que só vai falar do Evangelho, irmãos, quem realmente crê. Só vai falar do Evangelho aquele que tem certeza que se morrer por causa do Evangelho, Jesus vai ressuscitá-lo naquele dia. Porque vai ter um momento, irmãos, que nós não teremos mais essa liberdade que nós temos hoje. Nosso país está caminhando para isso. Nas cadeias já foi proibida a pregação do Evangelho por esse governo maravilhoso que nós temos. Já foi proibida a pregação do Evangelho dentro das cadeias. E logo será fora delas.
Então só vai abrir a boca para falar do Evangelho, irmão, quem realmente crê. Quem realmente tem certeza que é de Cristo. Porque senão vai ficar escondido. Vai ficar no anonimato. Não vai ter coragem. Muitas pessoas nessa situação de Paulo já teriam se calado há muito tempo. Já teriam parado de falar há muito tempo. Mas ele diz aqui, olha, por que eu falo? Eu falo porque eu creio. Porque tem fé no meu coração. Existe fé, o Espírito de Deus gerou fé no meu coração. Então eu creio e por isso eu falo. E ele arremete aqui agora para... Porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Ou seja, eu criei, por isso eu falei e continuo falando. Não tem problema. A minha convicção é, nós sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, também nos ressuscitará. É por isso que eu não tenho medo da morte. Por isso que eu não tenho medo da morte. Não tenho medo de pregar o Evangelho. Porque se eu morrer, eu sei que naquele dia Jesus vai me ressuscitar. E vai me entregar a Deus, junto com vocês. Versículo 15, para a gente estamos caminhando para o final. Ele vai dizer assim, olha, tudo isso é para o bem de vocês. Tudo que eu faço é para o bem de vocês. Para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde as ações da graça e a glória de Deus. Para que a graça, tudo isso é para que o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, ou seja, o Evangelho que está sendo pregado está alcançando pessoas, a graça de Deus está alcançando pessoas, convertendo corações, faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Maravilhoso, né, irmãos? Olha o objetivo de Paulo. Glorificar a Ele, que Ele seja exaltado. Eu sou o apóstolo, né? Será que se o apóstolo Paulo ele tivesse... Será que na igreja de Corinto lá, será que tinha aquela fotona do apóstolo Paulo na placa? Não, né, irmão? Porque o que Paulo buscava não era a sua glória. O que Paulo buscava era a glória de Deus. Era que Deus fosse exaltado, que pessoas se rendessem ao Evangelho. E para isso ele estava disposto a entregar a sua própria vida. A graça do Evangelho alcançando cada vez mais um número maior de pessoas. Essa graça que se espalha, alcançando pessoas, resulta em ações de graças para Deus. A graça de Deus que se espalha, ela resulta em ações de graças para o nosso Senhor. Nosso objetivo, irmãos, que a pregação do Evangelho não é glória para o homem, mas glória para Deus. A pregação do Evangelho, a igreja, ela não tem que estar preocupada, irmãos, com a sua própria glória, mas com a glória do Senhor. Nós somos divulgadores da glória de Deus. Nós somos pregadores da cruz de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. E isso é uma maravilha que Paulo nos mostra. Que ele estava disposto a perder a sua própria vida, contanto que pessoas fossem salvas e que isso resultasse em glória para Deus. Amém? Eu gostaria de fazer agora algumas aplicações. A primeira delas, irmãos, eu falei no começo. Entenda uma coisa, você. Você que tem conhecimento da glória de Deus. Você que tem conhecimento do Evangelho. Que o Espírito Santo habita dentro de você. Entenda, irmãos. Você tem um tesouro guardado dentro de você. Saiba de uma coisa. Não é a todos que foi dado o privilégio de ter esse conhecimento. Conhecimento da glória de Deus. E Deus deu essa oportunidade a você. Deus te deu isso. Ele te deu um tesouro para guardar num vaso de barro que é você. Porque você não passa disso, irmão. Eu e você não passamos disso.
vasos de barro. Para o mundo não temos valor, mas para Deus, Ele nos dá tanto valor que Ele nos deu um tesouro em nossas mãos para nós guardarmos dentro dos nossos corações. Amém? Outra coisa, uma segunda, mesmo que passemos, irmãos, por vários tipos de aflições, por vários tipos de situações, seja ela qual for, enfermidade, perseguição, problemas que nós olhamos e não temos como resolver. Saiba de uma coisa, por qualquer tipo de aflição que você passar, você não estará sozinho. Não é porque você está passando por uma aflição, por uma dificuldade que você não vê como sair dela, que Jesus te abandonou. Nosso Senhor não nos abandona. Mesmo quando estamos passando, sabe, ali pelo vale da sombra da morte, o Senhor não nos abandona. Tenha certeza disso. Tenha convicção no teu coração de que o Senhor jamais abandona os seus filhos. A disposição, irmãos, para lutar pela causa do Evangelho, ela revela Jesus Cristo em nossa vida. Toda vez que estamos dispostos a viver a causa do Evangelho e até mesmo morrer por ele, isso revela Cristo em nossas vidas. Porque nós só defendemos aquilo que nós cremos, irmãos. Nós só defendemos a causa, nós só militamos pela causa a qual nós cremos. Quando nós não cremos na causa, quando nós não temos convicção de fé, no primeiro empecilho, na primeira barreira, nós abandonamos e vamos viver a nossa vida lá fora. Já vi um monte de gente nesses 28 anos de evangelho fazer isso. Abandonar a igreja, abandonar a Cristo porque a igreja não era como ela queria, porque ela tinha coisa mais importante a fazer e foram viver suas vidas. Só permanece no Evangelho quem milita a causa de Cristo. Quem não milita não permanece, irmão. Só prega o Evangelho quem realmente crê no Evangelho. Porque para você pregar o Evangelho, você precisa acreditar que ele é verdadeiro. Para você falar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, você precisa acreditar nisso. Para falar de vida eterna, você precisa acreditar em vida eterna. Então, se você não crê no Evangelho, você não vai pregar o Evangelho. Você pode até se envolver em debates, né? Porque todo mundo é bom para se envolver em debate, né? Porque quando nós nos envolvemos em debate, irmãos, na maioria das vezes não quer dizer que nós cremos no Evangelho. Quer dizer que nós queremos impor as nossas convicções para aquela pessoa que pensa diferente da gente. Simples. Ah, pastor, mas eu debato lá. Não, pelo amor. E debate não é pregação do Evangelho, irmãos. Pelo contrário, vou citar uma passagem uma fala de Paulo para Timóteo. Quando Paulo fala de Timóteo, ele vai dizer assim, irmãos, fala para eles que não tenham contenda de palavras entre eles, que para nada se aproveitam e são para a perversão daqueles que estão ouvindo. Fala para eles que não tenham contenda de palavra entre eles, que para nada se aproveitam e são para a perversão daqueles que estão ouvindo. Aí tu chega lá no trabalho, irmão, aí tu começa com aquele debate, tem um ímpio ali do lado. Aí tu é calvinista, aí tem o ímpio ali que é arminiano. Aí tu começa um debate que não vai levar a nada, e vai falar, sabe o que é para aquele ímpio? Rapaz, se esses camaradas não estão se entendendo entre eles, o que eu vou fazer aí? Não é verdade? Perverteu o ouvido do ímpio. Ou seja, não produziu nada e ainda afastou aquele que poderia ser ouvinte de uma boa conversa sobre Jesus Cristo e seu reino. E para finalizar, irmãos, tenha convicção no teu coração de uma coisa. O mesmo o mesmo Deus que ressuscitou Jesus no terceiro dia, Ele vai te ressuscitar também. Então não tenha medo, irmão. Se você morrer, você é de Cristo.
Porque o mesmo Jesus que ressuscitou, Deus que ressuscitou Jesus, Ele nos ressuscitará também, pelo poder do Espírito. Amém? Então, louve a Deus com a sua vida, pregue o Evangelho, sem medo. Porque se um dia você não estiver mais aqui, mas nós nos veremos, como aquele hino antigo que muitos nem conhecem, nós nos veremos na cidade de Sião. Amém? Tenha certeza disso. Se nós não nos vermos aqui, nós nos veremos lá. Como Paulo disse, que Deus o entregará junto com eles, Cristo o entregará junto com eles a Deus. Se nós morrermos, irmãos, e ressuscitarmos, estaremos com o nosso Senhor. Amém? Então,